Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. É o texto que nós faremos a exposição nesta noite. Para isso, eu convido a todos os irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. É muito importante porque nós precisaremos retomar o texto algumas vezes. Faremos a leitura de todo o capítulo. Números, capítulo 17. Diz assim a perfeita palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, da casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles ouviram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos falar com o Pai. Soberano Senhor da nossa vida, nós estamos, Senhor, neste momento diante da Tua palavra. E pedimos a Ti, ó Deus, que és Deus misericordioso e bom, que a Tua palavra nesta hora, Senhor, traga à nossa mente como igreja o esclarecimento da Tua vontade, ó Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que dependemos de Ti para todas as coisas. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina também o nosso coração, para que a nossa caminhada como igreja seja uma caminhada cheia de frutos, uma caminhada alegre, porquanto estejamos nós fazendo aquilo que lhe agrada. Pedimos a Ti, Senhor, que o entendimento da Tua palavra nesta noite guie a Tua igreja, porque nós não queremos caminhar com as nossas próprias pernas, nem queremos nos aventurar nos nossos próprios preceitos, nem muito menos, ó Deus, fazer aquilo que o nosso coração manda, mas submetemos a Ti a nossa vida
confiando que é o Senhor quem tem os passos e a direção certa, e de que o Senhor é capaz de nos fazer andar nesta direção. Por isso, Senhor, nesta noite de bênçãos, noite de ordenação de presbítero, de investidura, noite em que a tua igreja ganha mais líderes para apacentá-la nesta jornada, faz-nos compreender a tua vontade plenamente, Senhor, e estaremos prontos para todas as obras que o Senhor requer de nossas mãos. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus escolhe ou como Deus revela aqueles que Ele escolheu? Uma das grandes dúvidas que a igreja tem, e não é estranho que ela tenha, é quem Deus quer que esteja diante dela para guiá-la. Esta não é uma dificuldade apenas desse tempo, e essa não é uma dúvida exclusiva nossa. Nós temos visto este processo dar errado em muitos lugares. Nós temos assistido homens que jamais deveriam ter colocado os pés numa posição de liderança, porque fizeram a igreja caminhar rumo ao abismo, lideraram mal o rebanho do Senhor, ao invés de apacentar, que quer dizer cuidar do rebanho do Senhor, fizeram este rebanho precipitar-se no lamaçal da imundícia, da impureza, dos deuses outros e de tantas coisas que nada tem a ver com o Deus do céu. Homens que fizeram fãs para si, mas foram incapazes de fazer discípulos para Cristo. Homens que levaram a igreja de mal a pior, embora esta aplaudisse, achando que aquelas eram as melhores decisões e de que aquele era o melhor caminho. As Escrituras já têm nos alertado para o fato de que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. E é triste quando aqueles que deveriam guiar o povo de Deus em direção à vida os conduzem direto para a sepultura. E aqui nós não estamos falando de sepultura física, mas de sepultura espiritual, que é quando o homem acha que está andando na direção de Deus, mas está andando na contramão de Deus. É quando o homem pensa que está agradando o seu Senhor, mas está agradando a outro Senhor, que não o dono da verdadeira igreja. Irmãos amados, esta tem sido uma luta dos nossos antepassados, desde os dias do Êxodo. E é isso que nos conecta com este texto que nós acabamos de ler. Porque houve naquelas circunstâncias também uma dificuldade para o povo de Deus em identificar aqueles que Deus queria que estivessem diante deles. Havia no coração daqueles irmãos uma dificuldade de compreender se de fato aqueles que estavam sendo escolhidos para liderar o povo, para oficiar, isto é, trabalhar como oficial diante de Deus e diante do povo, servindo ao Deus do céu, servindo aos amados de Deus na terra, havia dúvida. Havia dúvida quanto ao modo disto ser feito, mas a pior de todas as dúvidas era por quem aquilo deveria ser feito. Então, irmãos, nós recebemos por obra do Espírito este quadro da história, este acontecimento, que faz com que nós compreendamos algumas coisas muito importantes no que se refere a esta pergunta: como o Senhor revela os seus escolhidos para liderar? Antes de entrarmos propriamente no texto, eu preciso fazer-lhes lembrar algumas coisas que aqui no contexto imediato estavam acontecendo. O capítulo 16, que antecede esse que nós acabamos de ler, narra acontecimentos que levaram ao que nós lemos aqui. Então eu preciso contar para você, resumidamente, o que aconteceu naquela ocasião. O problema era o seguinte: o povo estava sendo levado do Egito para a terra prometida, era o povo hebreu. E naquela jornada, Deus havia estabelecido desde o primeiro passo, o primeiro dia, quem deveria ser o líder espiritual do povo. Quem era? Moisés. Ao lado de Moisés, um auxiliar. Um homem nascido na tribo de Levi, porque Moisés também era levita. Arão era seu irmão. Então, ao lado de Moisés, o líder, estava um outro homem que também havia sido escolhido por Deus para liderar, mas num ofício distinto. Enquanto Moisés funcionava como uma espécie de líder político religioso,
Arão funcionava como sacerdote. Daqui a pouco Deus deu mais instruções e disse: os irmãos de Arão, ou seja, os nascidos na tribo de Levi, daquela mesma família, devem ser sacerdotes, mas Arão deve ser o sumo sacerdote. Sumo sacerdote significava, naquela etapa do desenvolvimento do povo de Deus, alguém que teria semelhanças no ofício ao do sacerdote, mas com alguns privilégios e também perigos. Os sacerdotes, você sabe, matavam os animais, faziam o sacrifício, apresentavam a Deus em nome do povo. Faziam isso 2 vezes ao dia, todos os dias do ano, ano após ano. Aos sacerdotes também cumpria ensinar o povo, ler a lei, abrir o escrito e transmitir ao povo o que era a vontade do Senhor, por meio do que estava revelado. Era uma tarefa honrosa. Mas ao sumo sacerdote, um ofício novo criado na jornada do Êxodo, a este competia uma tarefa a mais: entrar num lugar chamado Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Uma posição honrosa, porque lá estava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus na face da terra. Aquele homem entraria lá uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, e então, representando tanto ele quanto o povo, ele lançaria sangue sobre a Arca da Aliança, propiciando ao povo o perdão pelos seus pecados. Uma tarefa muito honrosa. Quem não queria entrar naquela sala escura para deparar-se com a luz de toda a terra? Quem não queria entrar naquela salinha que ficava no fundo do tabernáculo, para então ver ou estar em contato próximo com a presença de Deus, como nenhum outro homem na face da terra esteve? Quem não queria esta posição? Ela era honrosa, mas também era perigosa. Porque se este homem entrasse lá de modo impróprio, temos falado isso aqui com alguma frequência, ele entraria vivo, mas sairia morto. Certo? Este era o cenário. Então esta era a função de Arão, esta era a função de seus irmãos, eles sumo sacerdote, os demais sacerdotes comuns. Mas num dado momento da jornada, aqueles irmãos que eram apenas sacerdotes, veja, apenas não é pouco, mas eles começaram a cobiçar a posição de Arão. Disseram: ora, nós também somos nascidos na tribo de Levi, nós também temos condições de entrar no Santo dos Santos, nós também temos condições de oficiar diante de Deus, nós queremos fazer parte do grande privilégio, ainda que implicando em perigo, nós queremos estar nessa posição. O homem que começou este grande levante, se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, até o capítulo 16, está impresso logo no primeiro verso. Observe comigo, volte algumas páginas, capítulo 16, verso 1. É dito aí que o nome do autor de toda a rebelião, o que começou todo o problema, é Corá. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Lembra Levi? O que deu o nome à tribo de onde vieram seus irmãos. Este homem, junto com Datã e Abirão e outros tantos que os apoiaram, conduziram um levante contra Arão, porque queriam tomar a sua posição. Mas Arão nunca tomou aquela posição, foi Deus que deu a ele. Ele tinha um direito divinamente estabelecido para estar onde estava. Deus o havia escolhido, mas os seus irmãos desconfiavam dessa escolha. E queriam eles próprios assumir aquela posição. Usurpar aquilo que Deus não deu é o nome que se dá a esse movimento. Deus entendeu exatamente o que eles queriam. Movidos pela cobiça, animados a fazer com que o povo se rebelasse, agravados por uma agenda de gente que o apoiou, porque o texto sagrado diz que tem muita gente que foi com eles, 200 e poucos no primeiro momento, mais de 14 mil no segundo momento. Veja, irmãos, como a insatisfação de um coração que não entende a vontade de Deus é poderoso para fazer um levante contra o povo de Deus e causar dano à igreja de Deus. Foi grave o que aconteceu lá. Corá começou e um monte de gente o acompanhou. Rebelaram-se contra o homem chamado Arão.
O texto diz que Arão ficou tão apavorado com aquilo, juntamente com Moisés, que ao tomarem conhecimento do movimento, lançaram o rosto na terra. Verso 22 diz que eles se prostraram-se sobre o seu rosto e chamaram Deus para a equação. E disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-se-á contra toda a congregação? É impressionante isso. Porque tendo sido eles, Arão e seu irmão Moisés, vítimas do levante, ao invés de pedir a Deus que acabasse mesmo com aqueles que estavam se levantando, eles fizeram foi clamar a Deus que tivesse misericórdia, de Senhor, foi só um ou outro que fez esse movimento aí, o Senhor está querendo tirar muita gente dessa história, porque Deus havia dito, irmãos, e ouça bem esta palavra, que Ele iria matar todos aqueles que se levantaram contra Arão e contra Moisés. A palavra é matar. Talvez isso lhe soe estranho aos ouvidos, e é nesta altura que nós precisamos nos lembrar que Deus tem o direito sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Criador. Se isso te escandaliza em relação àquele tempo, eu preciso também lembrá-lo de que isso continua acontecendo todos os dias. Afinal, quem é o homem que, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo de sua própria vida, diz a Escritura. É Deus quem diz a hora de começar a vida, é Deus quem diz a hora que ela termina. Então Deus havia dito que iria terminar com a vida daquele Corá, da sua tropa e de todos mais que apoiaram esse levante. Deus tinha direito de fazer isso, e fez. O texto sagrado nos diz, meus amados irmãos, que aquela rebelião foi punida com uma cena pavorosa. A terra se abriu debaixo de Corá e engoliu o homem vivo. Ele, todos quantos estavam com ele, a sua família, os seus servos, tudo o que ele tinha foi tragado pela terra. Um homem que morreu soterrado debaixo da terra do juízo de Deus. Deus o sepultou, para que todos aqueles que o viram se levantar contra o escolhido do Senhor, perceberem que Deus não está brincando de ser Deus e que nós não podemos brincar de ser povo de Deus. Deus estava pintando um quadro, estava registrando uma cena, para que ela chegasse até nós nos nossos dias e nós percebêssemos as nuances, os detalhes do modo como Deus age. É importante dizer isso, irmãos, porque ainda hoje há quem se anime a se levantar contra aqueles que o Senhor escolhe. Ainda hoje há. E é preciso que nós entendamos, porque, em geral, as pessoas que se levantam contra os escolhidos de Deus, o fazem baseado geralmente numa plataforma de piedade, falsa piedade. Porque dizem assim: ora, nós queremos ver se de fato essa pessoa está sendo fiel às Escrituras, nós estamos contra o que ela está fazendo de mal. Ora, se for esta a agenda, está tudo bem, porque nós não podemos ser defensores de personalidades, mas defensores da verdade. Quem pratica a verdade está ao nosso lado. Quem pratica o que não é verdade está em oposição a nós. Mas o fato é que aqueles homens nada tinham com a verdade, porque não interessava a eles o fato de que era Deus quem havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote. A eles interessava o seu desejo de usurpar a posição que Deus havia dado àquele homem. É interessante, porque a posição de sumo sacerdote, logo em seguida, seria ensinada a ser trocada de tempos em tempos, de homens por homens, para que outros também tivessem a oportunidade de lá estar. Impacientes de chegar à sua vez, impacientes de ouvir a voz e as instruções de Deus, então Corá e toda a sua turma optaram por um caminho desastroso. O texto sagrado diz que Deus se levantou contra aqueles homens. Deus se levantou contra Corá, como disse, versos 31 e 34 do capítulo 16 revelam que eles foram engolidos. Assim diz o texto sagrado em relação aos demais. Capítulo 16, versos 31 a 34. Ouça. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras,
a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e permaneceram e pereceram do meio da congregação. Eles foram engolidos vivos. Mas os que estavam ao seu redor experimentaram uma outra cena de juízo tão pavorosa quanto. Verso 35. Disse que procedeu do Senhor, ou procedente do Senhor. Você está observando aí na Bíblia? Veja, não foi de outra fonte, foi de Deus. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Gente estava tentando adorar a Deus impropriamente, de modo usurpador, fazendo aquilo que o Senhor estava reprovando, fingiam ser piedosos. O fogo do incenso era utilizado para simbolizar o momento em que as orações eram feitas, e como a fumaça do incenso sobe, as orações também sobem. A ideia é de alguém que está diante de Deus falando com ele. Mas aquelas pessoas, por impróprias que eram, receberam imediatamente, irmã, a resposta do alto. Eles foram a Deus com falsa piedade por meio de orações. Deus desceu com juízo na forma de fogo e os matou todos queimados. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Imagine o pavor da cena, imagine o cheiro no ar. Isso foi o que aconteceu, porque alguém desafiou as escolhas que Deus faz, porque alguém tentou usurpar um lugar que não lhe pertencia, pagou com a própria vida. Primeiro Corá, depois estes 250 homens cujo nome nós não conhecemos, mas cuja personalidade entrou na história para nos contar uma mensagem. Mas se você pensa que é muito, ainda tem mais. Versos 41 a 49 do capítulo 16 diz: Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Quer dizer, não foi suficiente. Acabou a família de Corá, acabaram a vida dos 250 que o apoiavam, e no dia seguinte os que sobraram vivos ainda se levantaram contra Moisés e Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Eles disseram assim: a culpa da disciplina que está sobre estes homens, que caiu sobre eles, é de vocês. Olha só, os homens estavam há pouco orando, pedindo a Deus que livrasse-os da morte. O Senhor disse: não, eles merecem morrer, e matou todos. E agora eles culpam os homens que oravam, intercediam em favor deles. Entende isso, irmãos? A disciplina veio de Deus, e os que foram disciplinados, não foi o suficiente para os que ficaram fora da disciplina perceber que aqueles homens eram valiosos e não alguém para ser desconsiderado. Então eles, pela terceira vez, duros no seu coração, levantaram-se contra Moisés e contra Arão. Verso 41. E disseram: vocês são que mataram o povo. Verso 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: todos levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles. De novo o homem está preocupado com o povo que os queria acabar, destruir. Faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Deus então começou um terceiro movimento de vingança, justa vingança. Tomou Arão, verso 47, como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele, isto é, no seu incensário, e fez expiação pelo povo, clamou em favor do povo.
Verso 48, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Nós não sabemos que praga era essa, mas o verso 49 diz: ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. 14.700 aqui, 250 lá, mais uma família inteira de um homem acolá. Mostra para nós que Deus tomou aquele levante que era contra Moisés e Arão, como sendo um levante contra ele próprio. Verso 41 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, mas Deus tomou aquilo contra si. Olha para o verso, agora o capítulo 17, verso 10. Observe na sua Bíblia comigo. Olha o que Deus diz a respeito destas cenas que acabei de descrever. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar a murmuração contra quem? O Senhor está dizendo que a murmuração é contra quem? Ué, mas não era contra Moisés e Arão? Não. Quando os homens se levantam contra os escolhidos de Deus, Deus diz que estão se levantando é contra Ele próprio que os escolheu. Este padrão vem se repetindo nas Escrituras, irmãos. Lembre-se, por exemplo, nos dias do apóstolo Saulo, até então chamado Saulo, depois Paulo. Quando estava no caminho para Damasco, Deus veio ao seu encontro, o lançou em terra e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ora, ele disse que era Jesus Cristo já havia ascendido aos céus. Por que a voz está dizendo me persegues quando Paulo estava perseguindo eram os discípulos? Porque o mesmo padrão se repetiu. Alguém que se levanta contra os escolhidos de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Prepare-se para experimentar a disciplina que vem do alto. Prepare-se. Como um fogo ardente vem o Senhor disciplinando, irmãos. E Ele faz isso para que nós temamos o seu nome, para que nós confiemos nele. Sabe, há muitos que podem ler essa cena e ficar pensando assim: para que esse texto? Isso é para deixar a gente apavorado? É para tirar a graça da vida? Não, irmãos. É para nos ajudar a entender algo muito importante que está por detrás de todo este acontecimento. Sabe o quê? Para sermos liderados ao longo deste deserto que vai daqui até a terra prometida, nós precisamos confiar em duas pessoas: Deus, o nosso Redentor, e nos líderes que Ele coloca diante de nós nesta jornada. Nós precisamos entender que o meio que Deus escolheu para nos preservar, para nos guiar, para nos alimentar, nos proteger, nos encorajar, nos exortar, são homens que Ele próprio elegeu para esta tarefa. E se nós não aprendermos a confiar no método de Deus, na forma como Deus estabeleceu, nós, ao invés de experimentarmos a alegria e as bênçãos do processo, experimentaremos o fogo do juízo. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca mais vi a terra abrir e engolir ninguém vivo. Eu nunca mais vi, no momento de oração na igreja, de repente, enquanto o irmão está orando, uma fogueira ser acesa e queimar as pessoas de um lado da igreja inteira ou do fundo. Irmãos, por que isso acontece? Porque Deus desistiu da agenda? A resposta é não. É porque Deus não é genocida. Ele não tem prazer em ficar queimando gente na frente dos outros todo dia, nem de fazer a terra abrir toda hora para engolir uma pessoa viva. Ele já fez isso. Ele já mostrou que a indignação dele contra as revoltas do povo são punidas severamente. Aquele quadro já está pintado. Agora, quando nós olhamos para a cena, nós precisamos acertar onde eles erraram. E a pergunta é: onde eles erraram? Faltou-lhes temor. Faltou-lhes temor. Uma vez, duas vezes, três vezes. Eram pessoas que não se arrependiam, fizeram o que era mal, agiram contra o Senhor e repetiram, e repetiram, e repetiram. Eram contumazes na sua maneira de errar,
gostavam do erro, abraçaram-se com o mal e experimentaram as consequências disso. Agora, irmãos, o texto do capítulo 17 nos mostra como Deus revela os seus escolhidos. E aqui reside uma mensagem poderosa, porque chegou a nossa vez. Nós estamos na jornada. Nós somos o povo de Deus. Agora é a nossa vez de olhar para os nossos Moisés, os nossos Arão, é olhar para estes que foram escolhidos por Deus para nos liderar e ver se de fato há características neles, como sempre há características nos que o Senhor escolhe. Porque Deus não gosta que a gente fique tateando no escuro. Nosso Deus é o Pai das luzes. Lembra o que Tiago disse? Em quem não há sombra nem variação. As coisas com Deus são claras, irmãos. Então a nossa dificuldade em reconhecer os escolhidos do Senhor é nossa, porque da parte de Deus está tudo muito bem explicado. Compete a nós então entender como é que Ele está explicando isso para nós. Como Deus revela os seus escolhidos para liderar? Olhe para o verso 17. A primeira parte do verso 17, que compreende dos versos 1 a 3, nos mostra o seguinte. Observe como isso está claro aí. Deus dá palavras de instrução aos seus oficiais. Ele dá palavras de instrução. Observe. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. Isto é, 12 bordões. E escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porás o bordão na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Deixa eu explicar essa história. Israel era um povo formado por 12 subpovos, 12 subtipos de gente, vamos dizer assim. As 12 tribos de Israel. É como o Brasil. O Brasil é uma grande nação, mas nós temos vários estados, mais de 20. Cada um destes estados tem um povo e cada povo tem características que são peculiares daquele lugar. Assim era o povo de Israel. Então Deus disse: eu vou mostrar para vocês de novo quem é que eu escolhi para liderar. Porque Ele já havia dito. Ele disse assim: cada chefe dessas tribos, como se fosse cada governador de um estado, venha até aqui e traga o seu bordão. O bordão é uma espécie de galho, uma espécie de bastão alto, assim, da altura de um, parecendo um cabo de vassoura, um pouco mais grosso, que é uma ferramenta que serve para ajudar na caminhada. Eles eram um povo em marcha, mas também significa poder. Existe uma outra ferramenta de poder que você já deve ter ouvido falar, o cetro, lembra? Só que cetro é um bastão que fica na mão do rei. É como se o presidente tivesse um cetro, mas os governadores tivessem bordões. Entendeu esse movimento? Então ele disse: cada um traga o seu bordão e escreva o seu nome nele. Eu sou o José, da tribo de Rúben. Eu sou o João, da tribo de Levi. Eu sou... Assim que era para ser feito. E quando chegasse Arão, era para escrever como representante da tribo de Levi: Arão. Então Deus disse: cada um traga os seus 12 bastões. Agora imagine a cena. Estava uma grande barraca, era o tabernáculo, como esta igreja. E eles chegaram, cada um dos chefes levando o seu bordão, e colocaram na frente da congregação, deitadinho, escrito o nome. O texto diz que eles estavam, os bordões, diante do testemunho. Você viu aí na sua Bíblia? O que será isso? Testemunho com T maiúsculo. As 2 tábuas da lei. Lei de Deus, escrita em tábuas de pedra. A maneira como Deus queria ser conhecido, como Ele falava com o povo. Então Deus colocou, imagina a cena, mandou colocar as 2 tábuas de pedra e na frente delas os 12 bordões. É como se as tábuas de pedra conversassem com os bordões. Então Ele disse: vá cada um para sua casa. Passou a noite e eles voltaram no outro dia para ver o que aconteceria. Deus havia dito o que aconteceria. Verso 5, vamos ler juntos? O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar
de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra. Vou fazer acabar o problema da liderança que não está sendo aceita, quando vocês chegarem no dia seguinte e verem qual foi o bastão que floresceu. Isso. As pessoas foram para casa, dormiram, acordaram, voltaram no dia seguinte e se depararam com a seguinte cena que está descrita no verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão pela casa de Devi brotara. Juntos comigo. E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Veja só. O resultado foi maior do que o esperado. Porque o esperado era que eles dessem apenas flores. Qual deu flores? O de Arão. Uma vara seca, retirada da natureza, polida. Uma vara que não tinha vida, nenhuma célula sequer viva dentro dela. Não estava posta na terra, não era irrigada por água. Não havia mais vida naquela estrutura. O milagre aconteceu quando o florescimento se deu. Mas aqui nós percebemos que, além de Deus ter dado a sua palavra para instruir o seu povo, Ele também deu sinais. Ele deu credenciais para que o seu escolhido fosse percebido pelo povo de Deus. Deus havia dito que apenas ia florescer, mas floresceu e frutificou. Isto mostra a empolgação de Deus diante do desejo de fazer conhecido do seu povo o seu escolhido. O povo tinha uma expectativa pequena, Deus deu mais do que o povo esperava, para que aquilo chamasse a atenção do povo. Veja, estes homens ouviram a voz de Deus pelas tábuas do testemunho. Deus fez um milagre e operou por meio daquele gesto, mostrando que aquele homem era seu escolhido. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui há outro padrão sendo estabelecido, porque nas Escrituras nós vamos ver ao longo de todo o Novo Testamento, os apóstolos do Senhor Jesus, escolhidos dele, seus discípulos, saindo mundo afora e pregando o Evangelho e fazendo milagres, porque os milagres autenticavam a palavra pregada. Os milagres autenticavam a escolha de Deus que repousava sobre aqueles homens. Deus estava dando sinais de que aqueles homens eram os seus escolhidos. Deus estava dizendo: ouçam o que eles têm para dizer, porque sou eu que falo com eles. Era isso que significava. Deus estava ensinando a igreja a confiar nos seus líderes. Ele age por meio dos seus líderes. Ele mostra, ele dá credenciais. É importante dizer isso aqui, porque pode repousar sobre algum de nós alguma dúvida quanto ao fato de que o presbítero Hamilton e o presbítero Alfredo sejam homens escolhidos por Deus. Pode repousar sobre nós. E nós precisaremos, irmãos amados, olhar para os sinais que o próprio Cristo dá por meio dos seus escolhidos. Busque sinais, porque o padrão de Deus sempre foi esse. Procure os frutos. Procure os frutos. O que nós vimos aqui diante de nós foram as flores. É linda a cena de um homem que deixa isto, aquilo outro, esta agenda, aquela outra, que larga tudo para dizer: o Senhor Jesus é o importante da minha vida, Ele está sobre todas as coisas. Ele faz um juramento solene diante da igreja de Deus, ele se ajoelha e recebe a imposição de mãos da igreja de Deus, ele faz diante de Deus votos, e a cena é linda, porque dá glória a Deus. Não é para mim, não é para você, é para aquele que nos salvou que eles se entregaram. Agora, irmãos, prepare-se para ver o que Deus faz e fará na vida destes homens. Procure os frutos. Espere, porque as amêndoas vão brotar. Nós vamos perceber, e já temos percebido, sinais de transformação, frutos do Espírito. Quando o homem deixa esta e aquela tarefa para dizer: é para o Senhor agora que eu vivo, há frutos do Espírito. Quem pode convencer um homem? Quem pode converter um coração, senão que o próprio Deus? Quem pode operar estas coisas? Ninguém, absolutamente ninguém. Como Deus revela aos seus escolhidos? Ele nos dá a sua palavra, nos instrui. Portanto, irmãos,
nos cabe uma tarefa muito importante aqui. Porque estes homens, assim como Arão, assim como Moisés que os antecederam, receberam de Deus a autoridade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13, verso 1, todo homem está sujeito, ou tem que estar sujeito, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Em Mateus capítulo 28, 18, o nosso Senhor Jesus disse, aproximando-se, Jesus falou às pessoas dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E assim ele nos ensinou uma coisa, toda a autoridade transmitida é a autoridade derivada. Nós não estamos aqui dando para estes homens uma autoridade que vem de nós. Nós estamos delegando a estes homens, transmitindo pelas imposições de mão, uma autoridade que nós recebemos porque veio de Cristo. E isso deve produzir segurança em você, não desconfiança. Isso deve produzir no seu coração fé e submissão, louvor, agradecimento a Jesus Cristo, porque nos deu homens de carne e osso, que entendem como é ser homem, que sabem as dificuldades de ser como somos, assim como nosso Senhor sabia. E agora estes homens estão diante de nós para ouvir a nossa voz, os nossos clamores, para receberem as nossas queixas, os nossos pavores, para orarem por nós e conosco, nos encorajar nos dias de fraqueza, nos corrigir nos dias de perdição. Que grande bênção é receitar aqueles que o Senhor escolheu para nos liderar. Agora, irmãos, cumpre-nos entender também uma segunda coisa. O Senhor vem ao encontro dos seus oficiais por meio da lei. Ele fala com os seus, mas fala por meio da palavra. Não existe aqui uma frase, ou não existe aqui uma vaga, uma brecha para que entrem sonhos, visões, essas coisas loucas que o mundo tem hoje, dito que vem da parte de Deus. Não, olhe para o verso 4. O texto diz que perante o testemunho, as tábuas da lei, o Senhor disse, eu vos encontrarei. Você quer ter um encontro com Deus? Abra a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a palavra de Deus, porque Ele te encontra por meio da lei, do testemunho que Ele já deu. Existe suficiência aqui. Então, se você tem que procurar frutos nestes que hoje floresceram, procure frutos da lei de Deus. Veja se há submissão nestes homens para você se submeter a eles. Veja se eles se submetem ao dono da igreja para que você se submeta a eles como líderes da igreja. Parte do nosso juramento consiste nisso. Quando nós nesta igreja dizemos, eu serei fiel, serei submisso, me sujeitarei às autoridades que ela tem, enquanto estas estiverem submissas a Deus, por meio da sua palavra. Procure frutos, irmãos. Procure frutos nos meios das flores. Frutos de submissão à lei do Senhor. Procure ver de fato, irmão, se esses homens estão ouvindo a voz de Deus quando eles abrem a boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Veja se tem palavra de Deus na boca. Veja se tem lei de Deus nos lábios, e se houver, não tenha medo de seguir a liderança desses homens. O texto nos ensina algo mais, verso 8, e aqui já vamos caminhando para o final. O verso 8 diz assim, vamos ler todos juntos? No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Levi, da casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores de amêndoas. Vamos o 9 juntos também? Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomou cada um o seu bordão. O bordão que não floresceu, cada um pegou e levou para casa. Deus estava desprezando os seus príncipes? Deus estava destituindo eles de suas posições? Deus os estava reprovando? A resposta é não, não estava.
Lembre-se, o bordão é símbolo de poder. Aqueles homens chegaram com poder e saíram com poder. Eles só aprenderam que o papel que Deus requeria deles era distinto do papel que ele requeria de Arão. Irmãos amados, no reino de Deus, todo crente tem uma posição. Todo crente. A posição quem estabelece é o dono do reino. Não somos nós. Quando a gente quer ocupar uma posição que não nos pertence, o nome disso é cobiça e o nome disso é usurpação. Mas quando nós entendemos o papel que Deus nos deu, e Ele faz de modo claro para que a gente entenda. Veja, eles pegaram cada um o seu bordão, como quem pega o seu banquinho, e saíram de mansinho. Entenderam o seu papel. Entenderam o seu papel. Havia honra no que eles tinham para fazer. O problema entre nós é quando a gente quer tomar o lugar do outro, quando a gente se enciuma do outro, quando a gente inveja o outro, coisas desse tipo passam pelo coração, mas deixe que apenas passe, não deixe que fique. Martinho Lutero disse: nós não podemos impedir que um passarinho pouse no nosso ombro, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Sabe, irmãos, é da natureza humana duvidar em algum momento de alguma coisa. Mas o problema é quando a gente deixa a dúvida se estabelecer e fazer ali a sua casa. Varra do seu coração as dúvidas por meio da clareza da palavra. Varra do seu coração a incredulidade, confiando no poder que vem da palavra. Varra do seu coração a tristeza de caminhar errante sozinho pelos seus métodos e coloque no lugar a alegria de ter um líder que te lidera com a palavra de Deus e na direção da vontade do Senhor. Porque Deus opera maravilhas por meio dos seus oficiais. E cada homem escolhido por Deus está no devido lugar que foi feito para ocupar. No devido lugar. Todos nós temos um papel bem definido. E nós precisamos aprender a amar o papel que o Senhor nos deu. Sabe, irmãos? Quando eu digo a você que você deve procurar sinais e frutos na vida desses homens, é porque de fato isso é possível de ser percebido. Deus vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar. A Ele interessa que isso fique claro. Eu vos faço lembrar de um episódio das Escrituras em que isso ficou muito claro. Tendo recebido a autoridade de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro andava pelo templo. E então se deparou com um homem que à porta pedia esmola. O apóstolo não tinha dinheiro para dar para o homem, mas disse para o homem: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O texto sagrado diz que o homem imediatamente colocou-se de pé sobre os tornozelos, que se firmaram, deu um salto e passou a andar, entrando na frente deles no templo e louvando a Deus enquanto saltava. E todo mundo que viu a cena entendeu o que Deus estava fazendo ali. Entendeu? O homem que foi objeto do milagre antecedeu aquele que vinha em nome de Deus. As credenciais do apóstolo Pedro como apóstolo estavam no homem que antes era aleijado e agora saltava. Deus operou um milagre diante dos olhos para que eles vissem os frutos, e então a palavra que viria pregada por Pedro em seguida fosse autenticada. Procure frutos nos líderes desta igreja, frutos do Espírito, frutos de arrependimento, porque estes frutos autenticam estes homens como portadores da palavra, gente que pode ser confiada para ser seguida. Nós aprendemos e deveríamos considerar que isso é valioso demais para ser menosprezado. Esta igreja, amados irmãos, precisa entender isso. Nem todo homem foi feito para oficiar diante do Senhor, nem todo homem. Mas todo homem foi feito com propósitos e papéis bem definidos, dados por Cristo, para serem exercidos com honra, decência, obediência e zelo. Você nunca deve lutar contra a vontade de Deus para a sua vida, porque isso vai agredir a sua natureza
E o resultado será a destruição da sua vida e de todos os que estão ao seu redor. Mas se você se submeter, humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, então você vai experimentar a bênção, porque é bênção que vem da obediência. E eu quero aqui deixar um último ponto sobre esta mensagem que é muito considerável. Verso 10. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Arão não levou o bordão dele para casa. E eu gostaria de ter levado. Floresceu e frutificou. E a gente até descobriu que Arão fez o bordão dele de uma tábua, de um galho de amendoeira. Ele não pôde levar para casa. Talvez Deus estivesse livrando aquele homem de uma condição que às vezes ocupa o nosso coração. Andar com aquele cajado colorido e florido, balançando as suas amêndoas diante das amêndoas de seus irmãos, poderia gerar no coração dos outros um certo ciúme. Sabe, irmãos amados, os santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo não fizeram milagres todos os dias de sua vida. Porque se eles tivessem feito todos os dias de sua vida, seguramente isso imprimiria nos demais homens da igreja um certo sentimento de ciúme. Ora, será que Deus só opera por meio destes e não por nós? Deus livrou os apóstolos, Deus livrou Arão, e Deus também nos livra de querermos todo o tempo ver as credenciais de Deus serem dadas em relação a estes que são escolhidos. Haverá dia, irmãos, em que vocês vão pregar o Evangelho e haverá conversão. Haverá dias em que vocês vão pregar o Evangelho e haverá cusparada na cara. Haverá dias em que nós vamos orar e nós vamos ver o enfermo se levantar. Haverá dias em que nós vamos orar e no dia seguinte a pessoa vai partir. Haverá dias em que nós vamos exortar e as pessoas vão se arrepender. Haverá dias em que nós vamos fazer do mesmo jeito, igualzinho deu certo com o outro, mas vamos assistir a cena ao contrário e levantarem-se ainda mais contra nós e ainda mais se acender a ira deles contra nós. E então aqui vale nos lembrar aquilo que o reverendo Hernandes tem dito, e eu acho fabuloso de bom. Cuide da sua piedade, porque Deus cuidará da sua reputação. Nós precisamos nos lembrar que os fracassos que nós experimentarmos no ministério não significam o abandono de Deus, mas significa que o Senhor está nos livrando do nosso próprio coração, das nossas próprias vaidades. Ver as coisas não darem certo o tempo todo é um mecanismo de proteção que Deus dá aos seus escolhidos, não um sinal de abandono. Saiba distinguir uma coisa da outra. Saiba distinguir uma coisa da outra. E assim, o texto terminou nos versos 11 e 12, dizendo que aquela arca, ou melhor, aquele bordão foi para sempre guardado. Quando nós estudamos aqui o livro de Hebreus, é dito que dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas da lei, uma porção de maná que caiu do deserto, e o cajado, o bordão de Arão que floresceu. Para que aqueles instrumentos servissem para o resto da história, como um sinal, para que os filhos rebeldes que apareceriam no futuro, inclusive na nossa época, olhassem para essa história e se lembrassem destas coisas, do que elas significam para a nossa própria bênção. Amados irmãos, Deus imprime temor no coração do seu povo. O Espírito Santo, que nos foi prometido por Jesus Cristo, conforme está registrado em João 16:8, diz: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim nós devemos nos lembrar que o nosso coração tem que carregar temor em relação a estas coisas. E o nosso coração poderá experimentar grandes bênçãos se nós considerarmos estas coisas. Então, o manual presbiteriano diz que os nossos irmãos, ordenados e instalados aqui, precisam ser orientados, exortados. Aí vai a exortação. Que o temor do Senhor, amados irmãos, seja o tempero de cada palavra e de cada ação de vocês diante desta igreja. Que o temor do Senhor seja um sinal
para esta congregação de que nós temos um Deus que merece ser temido, que eles vejam isso em vocês, que eles ouçam a voz do nosso Deus, que continuamente fala com o povo por meio da lei, só que com o timbre dos seus lábios, que seja a boca dos senhores, a boca do próprio Deus, porque o conteúdo de Deus brota de seus lábios. Não ousem governar o povo de Deus com outra fonte que não seja a perfeita lei do Senhor, o seu testemunho, porque a sua autoridade ficará esvaziada quando você se aventurar por esse caminho. Você ficará sozinho, porque o Senhor não estará ao lado daqueles que abandonam a sua palavra. Lembre-se de que quem lidera com a lei de Deus é justo e pratica a justiça, mas quem lidera com as leis do seu próprio coração é vaidoso e lidera com tirania. Povo de Deus, os demais irmãos que aqui estão, jamais se rebele contra a vontade do nosso Deus. Lembre-se de que o Senhor escolheu para si homens como meio para fazer conhecida a sua vontade, e deu a estes homens autoridade para guiar a você, a mim, nesta jornada que vai até a nova Canaã. Respeite-os, honre-os e siga-os, exercendo assim cada um de vocês os seus papéis, e nós poderemos ter certeza de que Deus nos abençoará ricamente. Que Deus nos ajude.